Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui conosco hoje. Que alegria poder ter você nos assistindo e participando conosco dessa celebração. Quero pedir que a partir de agora você acalme o seu coração, aquiete-se, conecte-se com Deus e aproveite esse momento para celebrar junto conosco o nosso Deus. Nós somos o Ático Curitiba, uma comunidade cristã que tem o desejo de acolher para transformar, mas principalmente fazer Jesus conhecido, demonstrar que Jesus ama você. Jesus realmente existiu? Será que ele andou aqui nesse mundo, como muitos dizem? E se ele andou, alguns falaram que Jesus morreu numa cruz. Será que isso é verdade? Você acredita nisso? Outros falam que ele morreu na cruz e ele está vivo. Se ele está vivo, onde eu e você podemos encontrá-lo hoje? São estas e outras questões que nós estaremos abordando aqui no Ático Curitiba a partir de hoje e durante as próximas 3 semanas. Por isso eu quero convidar a você, está participando, não saia daí, compartilhe o nosso link depois durante a semana para que mais pessoas possam estar respondendo aos seus questionamentos e à sua ansiedade e preocupação em relação a esse tema. Vamos continuar a nossa celebração cantando, exaltando o nosso Deus através de uma canção com as crianças, porque nós temos o nosso tempo em família. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 toque. É muito bom quando conversamos com uma pessoa e a gente percebe que ela realmente está interessada naquilo que nós estamos falando. Com Deus é a mesma coisa, mas é muito melhor, porque Ele conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos e todos os nossos anseios. Por isso eu quero pedir para que você agora, nesse momento, converse com Deus. Coloque para Ele as suas angústias, os seus agradecimentos e os seus pedidos. E saiba que Ele está ouvindo, está interessado naquilo que você conversar com Ele. Vamos orar?
Pai querido, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor interessa-se por nós, pela nossa vida, pelas nossas angústias, pelos nossos problemas. E mesmo antes de pensarmos, pedirmos, ou do pensamento chegar até a nossa mente, o Senhor já sabe aquilo que nós desejamos, aquilo que nos angustia e nos preocupa. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando essa celebração, abençoando as pessoas que estão conectadas conosco, o coração de cada uma delas, onde quer que elas estejam, que o Senhor possa estar, através do seu Santo Espírito, fazendo presença. Deus, queremos conhecer mais, queremos saber se realmente Jesus existiu, se realmente Jesus morreu e se realmente Jesus está vivo. Então que o Senhor faça com que pessoas que têm essa dúvida, pessoas que querem lhe conhecer mais, sejam tocadas e sejam moldadas, transformadas por essa palavra, por isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em breve estaremos de volta com o pequeno grupo do Ático, um tempo gostoso de convívio e aprendizado. Fique atento às novidades para saber mais sobre a data de início e como nos encontraremos. Só de ter vida, quem a dividir, livre sem medida. O amor da própria vida vai aonde for e se pode achar por aqui. Vida, só a de ter vida, quem a dividir, livre sem medida, sempre o amor da própria vida e se pode achar bem onde você está, pra iluminar os olhos de quem já não vê, antes que nos falte o tempo pra reconhecer. Venha sobre nós o amor que faz valer a vida. Só há de ter vida, quem a dividir, livre sem medida, sempre o amor da própria vida e se pode achar bem onde você está, pra iluminar os olhos de quem já não vê, antes que nos falte o tempo pra reconhecer. Venha sobre nós o amor que faz valer a vida. O amor deu o passo certo, abraçou a vida, fez uma canção, jurou-se eterno. Na sua medida encontrou saída para a solidão, pra iluminar os olhos de quem já não vê, antes que nos falte o tempo pra reconhecer.
repente um homem que começa a falar como se ele próprio fosse Deus. Um homem que fosse somente um homem e que dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. Ou então, o diabo em pessoa. Ou esse homem era e é filho de Deus, ou não passa de um louco, ou até coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e maltratá-lo como a um demônio, ou pode colocar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, e não quis deixá-la. Como é bom estar com vocês da Ático nesse domingo, nesse início de uma nova série. Nesses momentos eu fico grato a Deus pela tecnologia, porque ela nos possibilita estar perto, estar próximos um do outro, independente da geografia. E é um privilégio estar perto de vocês nesse encontro de hoje. E é um privilégio também porque eu sei que apesar da pandemia ter trazido tantos desafios, ter trazido sofrimento, todos nós ainda temos motivos para celebrar, para agradecer a Deus. E eu sei que na comunidade de vocês existem pessoas celebrando porque agora se tornaram avós e avós. O Pietro chegou, presente de Deus, e eu sei disso porque as nossas comunidades têm vínculo, têm relação. E como isso é bom nesse reino de Deus, que é um reino de amigos. Mas eu quero convidar você nesse domingo iniciar uma jornada. Uma jornada onde juntos nós vamos refletir sobre a pessoa, a história de Jesus, sobre quem ele é, sobre o que ele disse, sobre o que ele fez. O caso Jesus, perguntas que demandam respostas. E eu não sei você, mas eu pelo menos tenho amigos que a maioria deles são cristãos, mas muitos deles são avessos à fé cristã. Alguns, inclusive, são ateus. E toda vez que Jesus, o assunto Jesus surge na mesa, algumas perguntas aparecem. E são perguntas sinceras, perguntas honestas dessas pessoas e perguntas que demandam respostas. E um dos propósitos dessa série à medida que nós respondermos algumas perguntas, nós mitigarmos, diluirmos dúvidas que existem e que são reais, talvez no seu coração e na sua mente. Mas ao mesmo tempo, eu já antecipo para você que nós não vamos dar conta de responder todas as perguntas. Primeiro, porque o tempo não permite. Então, nós trabalharemos dentro de um recorte, ok? Mas segundo e mais importante, porque a fé cristã, ao longo da história bíblica, de Deus se revelando a nós, ele não responde todas as nossas perguntas. E eu sei que isso é um desafio para nós, nascidos numa cultura cientificista, que tem acesso rápido e fácil a qualquer resposta fazendo uma pergunta no Google, porque a nossa cultura nos leva a isso, a mistérios terem de ser solucionados, resolvidos, mas na fé cristã, mistérios demandam da gente reverência, contemplação, uma postura de adoração, porque o Deus da fé cristã, ele é infinitamente maior do que nós. Mas eu quero convidar você a começar essa jornada. E duas perguntas que sempre surgem quando o assunto é Jesus acontecem são as seguintes. A primeira, Jesus foi realmente um personagem histórico? Jesus realmente existiu? Porque ainda nós nos deparamos com pessoas que elas falam, olha, Jesus ele é uma invenção dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos. Jesus nunca veio a existir, ele é uma figura criada, um tipo de símbolo desenvolvido pela fé de vocês. Eu sei que essas pessoas hoje elas são minoria,
porque, inclusive, fora do circuito cristão, teóricos, acadêmicos, historiadores das mais diversas áreas, hoje eles não questionam mais a historicidade de Jesus, ok? Mas a segunda pergunta é uma pergunta mais comum de surgir, que é, não, eu sei que Jesus existiu, mas os registros que vocês apontam, os registros que nós temos, eles são efetivamente confiáveis? A gente pode confiar nos registros que nós encontramos dentro das Escrituras de Mateus, Marcos, Lucas, João? Eles não foram adulterados ao longo da história da igreja? Eles são dignos de confiança? Essa é uma pergunta comum, muito comum, e que muitas vezes discípulos de Jesus não sabem responder. E para responder essas duas perguntas, eu vou caminhar com vocês na primeira parte dessa reflexão de uma forma um pouco mais técnica, mais teórica. Então eu peço a sua paciência, a sua colaboração, o seu foco, porque nesse primeiro momento eu não vou falar ao seu coração, eu vou falar à sua mente. Okay? Eu vou te trazer alguns argumentos que espero que ao longo deles serem apresentados, eles derrubem barreiras que existam dentro de você. Então vamos começar conversando acerca da historicidade de Jesus. E eu quero trabalhar alguns argumentos com vocês a partir daquilo que nós chamamos de testemunhos externos. O que seriam esses testemunhos externos? Seriam todas as referências que nós encontramos em documentos, em arquivos, fora das Escrituras. E o primeiro deles, e mais conhecidos, é do historiador judeu chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele é um historiador judeu que ele registra a história de Israel nesse período da história, ou seja, ele tem acesso a Jesus, aos feitos dele, aos desdobramentos dessa história. E em um dos documentos, uma tradição arábica de um documento do Flávio Josefo, diz o seguinte, eu quero ler com vocês. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que ele era uma pessoa de virtudes. Muito dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da sua crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Flávio Josefo, ele é um historiador um pouco suspeito em alguns aspectos, porque ele sendo judeu, ele trai a sua nação para servir ao Império Romano. Então existem vários críticos acerca dos documentos dele, mas sobretudo da postura dele. E nessa citação que nós temos acesso aqui, que eu compartilhei com vocês, alguns poderiam questionar, mas quem diria que essa citação, esse documento não foi fraudado, não foi alterado? E quando eu leio ela, principalmente sobre a última frase, o parecer de Flávio Josefo acerca de Jesus, onde ele diz, talvez ele fosse o Messias, pode ser que isso possa ter sido algum tipo de inserção posterior, mas se fosse por parte de um discípulo de Jesus, de um cristão, por que ele colocaria o talvez? Ele teria sido muito mais assertivo, direto, mas algo que, independente da gente questionar ou não, esse parecer de Flávio Josefo, a gente não pode questionar o fato Jesus. E Flávio Josefo, como historiador, ele está localizando Jesus como uma pessoa histórica, como uma pessoa que foi condenada debaixo do governo de Pôncio Pilatos, debaixo do Império Romano. Ele
você pode questionar o parecer sobre quem ele afirma que talvez Jesus seja. Mas ele é categórico. Jesus existiu. Jesus é uma pessoa histórica. Mas se você tiver dúvidas acerca do historiador judeu, que está relatando a história que acontece na periferia do mundo, afinal o Império Romano é o centro do mundo, Roma é o centro desse mundo, tudo bem, mas Cornélio Tácito, um historiador romano, quando ele está elaborando uma série de documentos para explicar, registrar acerca do incêndio que foi provocado por Nero, e que Nero tratou de incriminar os cristãos, ele, para explicar acerca de, mas quem são esses cristãos que estão sendo acusados do incêndio a Roma? Ele diz o seguinte: o autor desse seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava a alastrar-se não só por toda a Judéia, origem deste mal, mas até dentro de Roma. O que Cornélio está dizendo olha, esses cristãos que estão sendo acusados, eles são discípulos, eles são oriundos dessa pessoa que existiu, que habitou a história, chamada Jesus, e que foi condenada debaixo do governador Tibério, de Pôncio Pilatos. Mais um historiador, agora não um judeu, que está registrando o que acontece na periferia do mundo, mas agora um historiador que registra o que acontece no centro do mundo, no centro do Império de Roma. Por último, se você ainda não está satisfeito, Plínio o Jovem, ele é chamado de Plínio o Jovem porque ele era governador da região que hoje é tida como a Turquia, parte da Turquia mais exatamente, e o seu pai também era político em Roma, e ele era Plínio, né? Então ele fica conhecido como Plínio o Jovem, e esse governador, ele troca cartas, documentos oficiais do império com o próprio imperador. Então imagine a seguinte situação: debaixo do governo de Plínio o Jovem, cristãos estão se multiplicando, cristãos estão crescendo, e a perseguição aos cristãos estão acontecendo. E Plínio é um desses instrumentos. E Plínio está perseguindo, está batendo, mas ele está com uma dúvida: será que eu estou batendo com a mão certa? Será que eu estou sendo rígido o suficiente ou estou sendo brando em alguns casos? E olha só o que ele trabalha nessa correspondência oficial com o imperador. Registrando o seguinte: aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos, que repetiram comigo uma invocação aos deuses e praticaram os ritos religiosos com vinho e incenso perante a vossa estátua, a estátua do imperador, e que finalmente amaldiçoaram o nome de Cristo, o que não se pode arrancar de nenhum verdadeiro cristão, julguei acertado absolver. Ele está dizendo que alguns daqueles que ele está perseguindo, ele pressiona a tal ponto que eles se dobram, eles voltam a praticar os rituais pagãos, eles voltam a adorar a imagem do imperador, a imagem de César, e mais, eles amaldiçoam o nome de Jesus. Mas o próprio Plínio reconhece que isso era algo impossível de se obter de verdadeiros cristãos, e os verdadeiros cristãos, então, eles eram mortos pelo Império Romano. Mas 3 testemunhos externos, além das escrituras, além do cânon que nós temos em mãos, para que você sane essa dúvida que possa existir com você sobre a historicidade de Jesus. Okay? Mas essa é apenas uma das perguntas, e a pergunta nem mais recorrente, como eu mencionei para vocês. E sobre a confiabilidade dos registros? Eu quero trabalhar com vocês o seguinte argumento: literatura de testemunho. Okay? Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você
se debruça sobre os evangelhos, sobre quando você abre as escrituras, é que o gênero literário que está ali registrado, onde fala acerca de quem Jesus é e dos seus feitos e falas, não é um gênero literário que nós temos nos nossos tempos de hoje. Então, muitas pessoas elas vão ler os evangelhos como se fosse um tipo de biografia. E biografia é um gênero literário que exige cronologia, exige detalhes, exige uma série de requintes que uma literatura de testemunho não se propõe a oferecer. Mas uma literatura de testemunho, como a que nós encontramos nos evangelhos, ela se propõe a oferecer outras coisas. E para exemplificar isso, um dos argumentos que muitas pessoas utilizam com essa confusão de indo ler um gênero literário como se fosse outro, é que elas falam, olha, existem contradições. Em um texto fala que Jesus curou 2, outro fala que Jesus curou 1. As ordens de algumas falas estão diferentes. Existem contradições, esse texto não é confiável. E, gente, calma. Literatura de testemunho não é uma biografia. Ela tem um propósito muito parecido com o de uma pregação, de um sermão, onde ela é organizada não a partir de fatos cronologicamente, mas ela é organizada a partir de temas que os ouvintes, que os destinatários que vão receber essa literatura em mãos precisam ouvir. Então essas diferenças, essas contradições, entre aspas, são facilmente explicadas. E ainda mais, se você for da área do direito, da área legal, jurídica, ou ainda se você assiste muito seriado de advogado no Netflix, você imagine a seguinte situação. Você está num tribunal, você chama uma série de testemunhas que têm relações uma com as outras, e elas vão descrever um fato com uma exatidão de detalhes assim impressionante. E você começa a se perguntar, mas como que elas estão descrevendo com tamanha exatidão, de forma tão igual? Sendo que cada um tem uma história, cada um estava num ponto, tendo uma percepção daquele evento, lendo de uma forma determinado acontecimento. A suspeita óbvia é conluio. Esses depoimentos foram armados, foram forjados. As contradições, essas pequenas contradições, entre aspas, na verdade, elas testificam a favor da confiabilidade desses documentos. Elas testificam a favor desse documento que tem um gênero literário específico. Gênero literário que é estranho para nós hoje, mas que na época era altamente confiável. E mais, esses documentos, eles são feitos, eles são compostos, escritos por testemunhas oculares ou por pessoas que, depois de muita pesquisa e diretamente pesquisando com essas testemunhas oculares, escrevem esses evangelhos. É isso que os próprios evangelistas, os próprios autores afirmam. Eles são testemunhas oculares, eles estiveram lá, eles viram com seus olhos, ouviram com seus ouvidos. E por último, um argumento dentro dessa questão da literatura de testemunho é a tradição oral. Eu sei que para mentes modernas como as nossas, na hora que a gente ouve tradição oral, já dá um arrepio na espinha. A gente fala, esse negócio não é confiável, esse negócio de diz que me disse não merece crédito, mas calma lá de novo. Lembrem que nós estamos lidando com um tipo de documento, um tipo de gênero literário que não é comum a nós. Nós estamos lidando com uma cultura que é completamente distinta da nossa. E na cultura israelita, na cultura judaica, a tradição oral ela é algo extremamente valorizado. É diferente dos nossos dias. Para você ter uma ideia, um rabi,
para que ele pudesse ser chamado de rabi, ele precisava ter decorado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você tiver com uma Bíblia em papel na sua casa, na sua mão, verifica ali o volume de texto, o volume de informação que um rabi decorava para poder iniciar o rabinato. A tradição oral era algo valioso, precioso para aquela cultura. Era algo que as pessoas paravam para ouvir, ouviam com atenção, e elas, quando reproduziam com uma fidelidade, com um cuidado. Coisas que, para hoje, são estranhas, a gente não vê acontecer. Mas para aquela cultura, para aquele povo, aonde Deus, desde a história de Abraão, cuidadosamente vai moldando esse povo, essa cultura, a tradição oral é importantíssima. E mais, a tradição oral, ela é validada não a partir apenas de um único indivíduo, mas da própria comunidade. As pessoas vão validando o que está sendo dito. As pessoas elas vão falar, você está dizendo que foi naquele monte que Jesus disse isso, mas eu estava lá, foi em outro monte. A comunidade vai validando a tradição, vai validando o que está sendo dito, e essa literatura de testemunho vai surgindo fortemente alicerçada na tradição oral. E para você ter uma ideia, eu mencionei para você sobre 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existem outros evangelhos, existem outras narrativas acerca de Jesus que elas foram rejeitadas pela comunidade dos primeiros discípulos. Elas foram rejeitadas pelos primeiros pais da igreja, porque eles, a pesquisarem, a validarem o que estava ali, eles perceberam que aqueles documentos eles eram frutos de um movimento gnóstico e que aqueles documentos relatavam Jesus muito mais a partir de uma filosofia grega do que, de fato, com o que havia acontecido, com o que, de fato, Jesus havia comunicado, havia dito, havia feito. A própria comunidade valida. E o cânon que nós temos em nossas mãos hoje é uma prova disso. Literatura de testemunho é uma das respostas importantes para nós respondermos às pessoas que têm colocado em xeque a confiabilidade desses escritos. Existe um livro que foi lançado em português recentemente, de um autor chamado Richard Bauckham, que ele chama Jesus e as Testemunhas Oculares, onde ele trata de forma detalhada esses argumentos. É um calhamaço de mais de 350 páginas. É um livro bem técnico, bem acadêmico, onde ele dialoga com diversos teóricos de outras áreas sobre a credibilidade dos escritos que nós temos em mãos. Então, por mais que ainda a gente encontre pessoas recorrentemente questionando a confiabilidade, para aqueles que levam a sério os estudos, a questão da arqueologia bíblica, da credibilidade dos documentos históricos, isso é facilmente resolvido. Mas eu quero dar um outro exemplo para vocês. Um exemplo que foge dessa questão de literatura de testemunho e que fala dos manuscritos. E aqui eu quero trazer uma informação para vocês. Na verdade, 2 informações. Para vocês terem uma ideia acerca de manuscritos, que eu estou me referindo aqui não aos documentos originais, não aos chamados autógrafos, mas aos documentos mais antigos que nós temos, falando de Antigo Testamento, ok? Esses documentos antes, eles eram datados de 920 a 1008 depois de Cristo, ou seja, eram documentos de 1000 anos atrás. Essas eram as nossas cópias mais antigas. Mas uma descoberta arqueológica na região do Mar Morto, descobrindo uma série de manuscritos guardados em excelente estado em cavernas, são conhecidos como manuscritos do Mar Morto ou manuscritos de Qumran. Nós encontramos cópias do Antigo Testamento que são datadas de 150 a.C. a 70 depois de Cristo. Ou seja, elas são mais 1000 anos
para trás. A gente ganha 1000 anos para poder comparar a precisão dessas cópias, desses manuscritos. E a surpresa que nós temos, que na verdade não é uma surpresa, dado a fidelidade dos escribas, assim chamados, esses copistas, né, é que 95% do texto que foi encontrado nessas cavernas são exatamente iguais aos manuscritos que a gente tinha mais antigos. Okay? E esses 5% de diferença, a boa parte dessa diferença, não toda ela, okay, é fruto de erros de cópia, erros gramaticais. Colocou a vírgula no lugar errado. Ou seja, quando nós analisamos o manuscrito em si, nós temos um tipo de confiança, uma exatidão que eles nos fornecem que tem que nos tranquilizar. E só para você ter uma ideia, vamos comparar os escritos bíblicos com outros documentos históricos que a gente encontra. No caso da filosofia grega, que a gente tem mencionado aqui. Eurípides e Aristóteles, os documentos mais recentes que nós temos, os manuscritos, as cópias que a gente tem dos documentos deles, são datadas de 1600 anos atrás. Sófanes e Aristófanes, 1400 anos atrás. Platão, 1300. E Platão tem uma curiosidade. Platão, a gente tem apenas 6 manuscritos, 6 cópias. Sabe quantas a gente tem das escrituras? Mais de 25.000 cópias. Todas elas com essa exatidão no texto. Platão, 6. Mas eu não sei se você já encontrou alguém questionando a confiabilidade dos escritos de Platão. Pelo menos eu nunca encontrei ninguém, mas agora de Jesus, fácil, né? As pessoas questionam sem saber. Demóstenes, 1.200 anos. Enquanto das escrituras, como um todo, gente, de 40 a 200 anos. Nós temos muito mais confiabilidade quando nós analisamos essas cópias, esses manuscritos que nós temos em mãos, acerca das escrituras, da fé cristã, do que da filosofia grega. Mas com isso eu quero encerrar essa primeira parte, onde a gente traz alguns argumentos para responder se Jesus realmente viveu, se Jesus era uma pessoa histórica, e se os documentos acerca de Jesus, a saber, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são confiáveis, para a gente então começar a segunda parte, uma parte onde eu espero falar mais ao seu coração, aonde nós vamos responder, afinal de contas, quem era Jesus? Quem era Jesus? E para isso, eu quero convidar você a imaginar um tribunal novamente. Eu sei que eu já mencionei essa imagem antes, mas imagine um tribunal onde a causa que nós vamos julgar é justamente essa pergunta. Afinal de contas, quem é Jesus? Quem era Jesus? E para isso, nós vamos convidar algumas testemunhas, algumas pessoas, alguns grupos de pessoas para oferecer testemunho, para oferecer 3 depoimentos para nós. Okay? O primeiro deles são os líderes religiosos. E para isso eu quero fazer uso de 2 passagens que se encontram no Evangelho de João. Dizendo o seguinte: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Nesse contexto, o que está acontecendo é que Jesus havia multiplicado pães e peixes para uma multidão, e aquela multidão então agora percorria, ia atrás de Jesus aonde quer que ele fosse. E então Jesus vem com um sermão, uma mensagem muito dura, dizendo que quem come daquele pão vai voltar a ter fome, mas aquele que comer do pão que desce do céu nunca mais terá fome. E ele fala que ele é esse pão, e aqueles líderes religiosos ouvindo isso, eles se enfurecem e eles falam, quem Jesus pensa que ele é? Ele não é o filho de José? Ele não é o filho de Maria? E à medida que as histórias se seguem, os conflitos, as tensões de Jesus com líderes religiosos vão se acentuando, ao ponto da gente encontrar esse relato ainda no Evangelho de João, quando esses líderes se articulam para apedrejar Jesus. E Jesus então pergunta, olha, se vocês querem me
apedrejar, eu quero saber por quê. Então ele diz o seguinte: mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, esses líderes religiosos: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Você é aquele simples homem, filho de José e de Maria, e você está ousando blasfemar. Você é um herege que se apresenta como o próprio Deus. Mas saem os líderes religiosos desse tribunal e eu convido os discípulos a entrarem. E os discípulos, num registro no Evangelho de Mateus dessa vez, Jesus chega para eles e faz a seguinte pergunta. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. E aí então Jesus segue a pergunta e fala: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Espera um pouco, calma. Para você entender essa passagem, nós precisamos dar um passo para trás e entender que Jesus está sendo malandro, vamos assim dizer, em como ele coloca essa pergunta. Porque primeiro ele diz: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E a forma como ele articula a pergunta é como se ele já estivesse dando a resposta para quando ele pergunta para os seus discípulos acerca de quem os discípulos achavam que ele era. Porque ele está falando: olha, eu sou o Filho do Homem. E essa expressão muitas vezes nos soa estranha. Ela é uma expressão que não faz sentido na nossa mente, mas para de um judeu do primeiro século era uma expressão poderosa, uma expressão retirada do livro de Daniel, aonde Daniel descreve o Messias de Deus, aquele que era esperado por todo judeu, para que trouxesse libertação, para que trouxesse liberdade, para que fizesse todas as coisas novas, porque através do Messias, Deus interviria de forma direta na história, consertando todas as coisas, restaurando todas as coisas. Filho do Homem é essa imagem. E Jesus articula a pergunta de uma forma que, quando ele pergunta aos seus discípulos, ele já deu a resposta. Jesus facilitou a vida de Pedro. E Pedro diz: tu és o Cristo. E Cristo não é sobrenome. Cristo é essa referência ao Messias, é Messias no grego. Ele está falando: você é o Messias esperado, você é aquele a quem Daniel se referia como Filho do Homem. Jesus, esse é você. Mas não apenas isso. Você é o Filho de Deus. Você é o próprio Deus que entrou na história, que se fez carne, que encarnou em nosso meio. Você não é apenas o Messias. Você é muito mais do que qualquer judeu poderia esperar. Porque os judeus estavam respondendo isso. Quem seria o Filho do Homem? Quem seria o Messias? Algum outro homem, algum profeta, como Elias, Eliseu e outros. Mas Jesus é muito mais na afirmação desses discípulos. Mas se a gente está ouvindo os discípulos, ouvindo líderes religiosos acerca de quem Jesus é, nesse tribunal que eu convidei vocês a imaginarem, nós precisamos ouvir Jesus. Quem Jesus diz que ele é. E ouvir isso é importante, qualquer advogado aqui conosco vai concordar com isso. Então eu quero fazer uso de um trecho agora do Evangelho de Marcos com vocês, aonde Jesus já está chegando no final do seu ministério. Os líderes religiosos estão completamente revoltados com Jesus e articulam para prendê-lo e matá-lo. E então o sumo sacerdote, nesse trecho, repete uma pergunta que ele já havia feito. E a pergunta é a seguinte: és tu o Cristo, Filho do Deus bendito?
Mas ele, Jesus, calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem. Novamente, essa imagem que aparece nos demais evangelhos, oriunda do livro de Daniel. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus diz isso, aqueles líderes religiosos, eles se enfurecem a tal ponto que o relato seguinte no Evangelho de Marcos diz que eles começam a esbofetear Jesus, a cuspir em Jesus, para daí então levar ele até o imperador romano para que a sentença de morte fosse dada. Nesse contexto, nós temos 3 depoimentos e as seguintes opções. Os líderes religiosos estão dizendo que Jesus é apenas um homem, filho de José, filho de Maria, e um homem que é um blasfemo, um herege, um tipo de louco que afirma ser o Messias e mais, ser o filho do próprio Deus. Os discípulos de Jesus, que prestaram atenção em que Jesus dizia e no que Jesus fazia, eles afirmavam que Jesus era esse Messias esperado por todos os judeus e mais, era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado dentro da história. E o próprio Jesus, ele é categórico em afirmar que ele é o Messias e que ele é Filho de Deus. E você está nos ouvindo aqui, não sei se você reparou que não tem uma possibilidade que muitos gostariam que estivesse em jogo. Muitos com que nós conversamos, eles falam, não, Jesus não é nem o Messias, nem Deus. Jesus também não é nem um homem louco, herege. Não, Jesus é um excelente exemplo. Jesus é um bom mestre. Jesus é um coach de sucesso que nós temos que ouvir ainda hoje. Essa opção, essa possibilidade não está na mesa. Porque se Jesus disse o que disse, das duas uma, ou ele é Deus que entrou na história, o Messias esperado, ou ele é um louco desvairado. Ele é um louco onde quem a gente não pode confiar porque ele olha para si mesmo de uma forma descolada da realidade, caso seja essa a alternativa. A opção de Jesus como bom mestre, como um coach, como um bom exemplo, não existe, não é uma possibilidade. Ou Jesus é quem ele disse ser, ou ele não é nada. E aqui, lembra que eu comentei que muitos de nós não questionamos as questões da confiabilidade dos documentos de Platão, como nós questionamos acerca de Jesus. Eu tenho uma teoria para isso. E a teoria é o seguinte, porque se Platão tiver certo, não muda muita coisa na nossa vida. O que vai mudar são algumas conversas quando a pandemia acabar no horário do happy hour. São algumas informações que a gente vai falar, isso aqui é interessante, isso aqui nem tanto. Agora, se Jesus é quem ele disse ser, tudo muda. Toda a nossa vida é impactada. Todas as áreas, pelas menores que sejam, nenhuma delas pode ficar do mesmo jeito que antes. Se Jesus é quem disse ser, tudo tem que mudar. E é por isso que eu faço essa pergunta para você. Afinal de contas, quem é Jesus para você? Afinal de contas, quem é Jesus para você? Quero te convidar, à medida que você caminhar nessa série, se você é um desses céticos, descrentes com relação a Jesus, a se abrir para uma jornada, se abrir para uma caminhada. Se abrir para uma caminhada onde você vai ler um desses relatos dos evangelhos, uma dessas, sugiro de Lucas, inclusive. Você vai ler com o coração aberto, fazendo uma oração que eu quero te ensinar. Uma oração simples de Deus, se o Senhor é real, se Jesus é quem disse ser, me mostra. Mas de repente, você está nos ouvindo e você já conhece a Jesus. Você
tem uma caminhada com Ele, mas você foi entrando no automático e gradativamente, você foi reduzindo Jesus de Messias e Deus encarnado para um coach. Eu quero te convidar a você se relembrar de quem Jesus verdadeiramente é e deixar com que Ele impacte e ressignifique todas as áreas da sua vida. Essa série está sendo pautada em muitas coisas num livro chamado Em Defesa de Cristo, de um jornalista americano chamado Lee Strobel, jornalista do Chicago Tribune. Você pode, inclusive, de repente, acessar esse livro, comprar esse livro, ou acessar no YouTube um documentário com esse mesmo título, legendado em português, para também mergulhar um pouco mais nesse assunto. Mas você precisa responder essa pergunta: quem Jesus é para você? Tantas coisas ouvi dizer, homem de curas e de poder. O seu olhar traz paixão na alma, suas palavras revelam o ser. Por onde andou só fez coisas boas, a todo homem ensinando a amar. Não fez promessas de muitos bens, só desafios pra se tomar, pra quem seguir o seu caminhar. Tantas coisas ouvi dizer, homem de curas e de poder. O seu olhar traz paixão na alma, suas palavras revelam o ser. Por onde andou só fez coisas boas, a todo homem ensinando a amar. Não fez promessas de muitos bens, só desafios pra se domar, pra quem seguir o seu caminhar. Nazareno, Galileu, carpinteiro, filho de José, Deus conosco, Salvador, filho do homem, profeta do amor. Nazareno, um judeu, rei dos reis, príncipe da paz, bom pastor Emanuel, Jesus Cristo Galileu. Tantos nomes, uma missão, por que tanto sofrer? Dominar da escravidão, liberdade trazer. Nazareno, Galileu, carpinteiro, filho de José, Deus conosco, Salvador, filho do homem, profeta do amor. Nazareno, um judeu, rei dos reis, príncipe da paz, bom pastor Emanuel, Jesus Cristo Galileu. Que bom que você permaneceu conosco até agora, participou da nossa celebração, ouvindo aí as preciosas palavras do nosso pastor sobre Jesus. Quero fazer um pedido para que você, durante essa semana, esteja investigando mais sobre a pessoa de Jesus. Se preciso for, vá até a Bíblia, Palavra de Deus, leia, pesquise. Se você não sabe, peça ajuda para alguém que talvez possa te auxiliar nesse momento. Talvez você possa novamente assistir a essa celebração, use o link, compartilhe com seus amigos, enfim, investigue a pessoa de Jesus, porque você só tem a ganhar.
Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa celebração, obrigado pela tua presença conosco, obrigado porque realmente o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida e o Senhor tem um plano e um propósito para a nossa vida. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja trabalhando no coração daquelas pessoas que hoje estão assistindo a essa mensagem, a essa reflexão. Que se houverem dúvidas, se houverem dificuldades, que o teu Santo Espírito possa, ele mesmo, estar abrindo os caminhos, abrindo o entendimento, fazendo com que as pessoas realmente possam entender que o Senhor Jesus é o nosso único Salvador e realmente o Senhor é real nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Antes de terminarmos, quero fazer um convite para você, para que você esteja compartilhando esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você conhece. Então aqui vai ter um link atico.org.br/online. Pegue esse link e compartilhe com seus amigos. E do lado de cá, você vai ter aí um QR Code que você pode apontar o teu celular e pode entrar numa sala de bate-papo. É o nosso Ático Convívio. Se você não conhece as pessoas da nossa comunidade, não tem problema. Não tem problema nenhum. Nós estaremos realmente abertos e receptivos para que você sinta-se bem no nosso meio, nessa sala. E você que já é da nossa comunidade, uma ótima oportunidade para você conversar, trocar ideias, ver as pessoas que faz tempo, por causa da pandemia, que você não vê e não encontra. Uma ótima semana. Fique com Deus. Semana que vem estaremos aqui. atico.org.br/online. Tchau, tchau.